desenhar essa superfície, eu vou aqui, eu estava em Standard, eu fui em Surface, aqui, e tem esse comando aqui, ó. Um Rectangular Plane, um plano retangular, ou atalho PE, dos atalhos que eu passei para você, e vou desenhar uma superfície aqui. Vou mudar esse modo aqui para o Ghosted, para ter alguma coisa nele, e vou voltar para a minha perspectiva. Então tá aqui, eu tenho um plano. E minha ideia agora é usar esse mesmo algoritmo que a gente criou para colocar treliças nesse plano que eu possa controlar a distância e tal. Botar uma série de treliças para esse plano. Depois fazer a alteração desse plano para ele ficar um pouco mais orgânico. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar essa superfície e colocar ela dentro do meu algoritmo do Grasshopper. Então, aí para pegar elementos do Rhino, Parameters, Geometry, oi? Não é? E Surface, certo? Tem aqui um elemento de Surface. Se eu clicar aqui Set One Surface, eu peguei ele cá. Tô calmo, tô tranquilo. Tá? Onde é que tá o Surface? Parameters, ele fica vermelho ou verde. Se eu tiver selecionado, ele fica vermelho. Ali, ó. É uma mistura dos dois shades que tem aqui. Ele tem um cinza, né, embaixo. Tem um vermelho em cima. Coloca esse aqui, ó, Ghosted aqui, ó. Esse modo aqui nessa setinha que vai ficar igual ao meu. Não. Não? Então é porque o seu... meio branco o meu. Meio não, totalmente. Diferença do Rhino 6 pro Rhino 8. Eu queria o rosa. Aham. Tô tirando onda. Tô tirando muita onda. Tá. E agora? Então o que é que eu posso fazer aqui? Essa curva eu consigo dividir ela, tá? Ou essa superfície. Eu tenho aqui em Surface, ó. Eu vou ter uma série de elementos que eu posso dividir uma superfície. Eu tenho aqui um Divide Surface, tá? Coloco ele aqui, jogo minha superfície aqui. Ele vai criar uma série de pontos para mim. Surface, útil. E aqui eu tenho o Divide Surface. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Ele está aqui dividindo a superfície. Bom, ele me dá esses pontos. Bom, eu tenho uma contagem em U e em V. U é um X só do plano e V é um Y só do plano. São coordenadas X e Y, mas relativo a essa superfície só. Isso acaba sendo bastante útil para a gente trabalhar com essa superfície. E aqui eu tenho a contagem, né? Aqui eu posso botar um inteiro, ó. Ele está aqui, se não me engano, é 10 o padrão. É isso mesmo, 10 o padrão. E a gente pode alterar esses elementos de contagem aqui. Então vamos ver o que, é que eu posso fazer aqui com ele. Botar um slider. Só vou escrever aqui 30. Vou copiar ele para baixo e vou colocar aqui no U e no V. Vai ter um bocado de elementos, tá? Ó. Como é que a gente vai criar essas curvas? Essa saída aqui ele vai dar pontos, vai dar normais e vai dar parâmetros. O que eu posso fazer com isso daqui é o seguinte. Primeira coisa, pegar um painel e vou olhar como é que esses elementos estão saindo daqui. Eles estão saindo, vou diminuir um pouco aqui mais ainda, para a gente ficar mais claro o que ele está fazendo. Ó. 6 e 7, ok. Eu tenho... eu estou pegando aqui... No X eu estou pegando 7 elementos e no Y eu estou pegando 6. Então ele está me dando uma série de sublistas, ó. Ele está me dando 7 sublistas, tá? Ele está me dando 8 sublistas, não é isso? De 0 até 7, 8 sublistas de 7 elementos. Que é a mesma lógica do divide curve, tá? Então, se eu estou dividindo aqui em 7, ele me dá 8, porque ele me dá um ponto no início e outro no final. Se eu estou dividindo aqui em 6, ele vai me dar 7, porque ele está dando um ponto no início e no final. E como eles já estão separados em sublistas, se eu aplico aqui um comando polyline, ele vai me gerar uma curva em um dos sentidos dele, tá?
ele vai me gerar uma curva já de graça aqui, ó. Curve, spline, polyline, tá? Aqui eu coloco meus vértices, ó. E aqui eu tenho uma série de curvas em um dos sentidos dela, tá? Se eu coloco essa curva no meu algoritmo aqui, ó, na minha entrada de curva, eu coloco essas polilinhas, ó, ele vai gerar treliças que eu consigo controlar, ó. Eu consigo controlar essas treliças. Eu controlo cada treliça por esse algoritmo daqui. Ai, peraí, eu vou ver certo. Vamos lá, eu vou olhar aí. Pegou aqui, ok. Vamos pegar aqui um polyline. Eu coloquei a polyline, só que ele saiu. Polyline, esse de cá, ó. Isso. Eu vou colocar, ele tá aqui como normais, ó. Eu quero os pontos. Tá? E aqui eu vou colocar, ele já criou as linhas aqui para mim. E aqui eu vou colocar no lugar da minha curva. Eu liguei aqui. Não. E aqui ele tá no normais, ó. Eu tinha ligado esse nesse. Esse bichinho aqui, esse aqui é só pra gente ver. E ele tá aqui. Aqui você controla a altura da sua treliça. Os raios, os banzos, tudo você controla por aqui. A quantidade de treliças, quinta-feira a gente fala. Tá, e aqui são as coisas das treliças. Ó, como é que eu controlo minha quantidade de treliças? Eu controlo pela minha contagem. Tá? Eu tenho uma curva aqui que está passando e eu controlo minha quantidade de treliças. Opa, não por esse aqui é o número de pontos numa direção. Eu controlo aqui por esse count no X, ó. O número de elementos em X, ele vai marcar para fazer essa minha curva, ó. Quanto mais ou menos eu controlo ele aqui. Aí tem... Bom, agora imagine que eu fiz essa curva daqui. Esse outro ele não está controlando muita coisa para mim, não. Ele está controlando quantos pontos minha polilinha vai ter no outro sentido, no sentido Y. Mas eu pego a polilinha e divido ela por um outro processo. Então esses pontos acabam não contando. É o do X que conta. Agora, se eu quiser inverter, colocar minhas treliças no outro sentido, eu tenho... mais ou menos como a gente fez com a curva na aula passada. A gente tinha duas curvas e queria ligar uma com outra. E uma eu fiz da esquerda para a direita, outra eu fiz da direita para a esquerda. Ou eu altero a direção dela no rinoceros, ou eu faço alguma coisa... No caso ali, a gente inverteu, né, a sequência de pontos de uma das curvas. Aqui, eu não tenho exatamente uma sequência de pontos. Aqui, se eu inverter, não vai fazer nada comigo, porque ele vai inverter aqui, ó, esse ponto que está aqui com esse 73 aqui no Y, ó, ele vai ficar no lugar do que está com 18. Ele vai inverter só nesse sentido. Isso aqui eu vou mostrar só para a gente ver que não resolve, ó. Não resolveu. Ele começou a minha curva da outra extremidade, mas não resolveu a questão das direções. E quando a gente foi ver isso daqui, ó, selecionando esse plano aqui, a gente viu dois comandos, um que chamava dir e outro que chamava flip. Aqui o dir vai ser mais importante, ó. Eu tenho aqui minha direção. Onde é que está o meu X? O meu X está onde estão essas Qual que é o atalho? D e R. Dir, ó. Ele aparece aqui. Onde é que está o meu X? O meu X está na direção, está nessa direção de cá. O meu Y está na outra direção. Ele faz as treliças na direção Y, né? Ele pega, é isso que ele faz para o padrão. Se eu quiser colocar ele... Então, eu posso inverter a direção U, que é o X da superfície, a direção V. Eu posso usar um swap e o V, ó, trocar X por Y. Troquei. Dei Enter, ele recalculou minha treliça no outro sentido. Certo? Eu editei a minha superfície. A minha superfície também tem uma lógica de criação que determina esse sistema de elementos aqui. Ela tem uma direção no Z também, que a gente pode trocar.
Então, são essas coisas que a gente faz. E tem um jeito da gente fazer aqui no Grasshopper direto, que é o seguinte, ó. É o... deixa eu ver aqui. É o Flip. É esse Flip Matrix aqui, que ele está, na verdade, em sets, ó. Set Tree Flip Matrix. O que é que esse negócio faz? Aqui, vou mudar aqui ainda mais esses números para ficar mais legal, ó. Eu tenho, botar aqui, ó. Botar eles menorzinhos aqui, 2 num sentido e aqui eu vou ter 4 no outro. Então, o que é que eu tenho aqui? 2, se eu estou dividindo em 2 em um sentido, ó, eu vou ter 3 pontos no sentido, tá? Se eu tiver 4 no outro sentido, eu vou ter 5 sublistas, 5 galhos dessa árvore, né? Ela vai dividir em 5 partes. Se eu passo por esse Flip Matrix aqui, ó, ele vai mudar a minha matriz de um outro jeito, ó. Agora, o que é que eu tenho aqui? Em vez de ter 5 elementos, eu vou ter 4 elementos aqui. Vou ter 3 listas aqui, é isso? Estou com 2. Eu vou ter 1, 2, 3 listas aqui. E eu vou ter 5 elementos em cada. O que é que está acontecendo? Ele pegou o 0 de todas as sublistas e botou nessa primeira lista daqui. Depois ele pegou o 1 de todas, ó. Se a gente for olhar esses números aqui, ó. Esse daqui é esse, ó, nessa lista que eu flipei. O segundo é esse de cá. E o terceiro, que não dá para ver, mas você pode verificar esse de cá. E ele vai aqui o 4 e o 5. E a segunda lista? A segunda lista ele vai pegar esse elemento aqui, vai ser o primeiro, ó. Esse elemento aqui vai ser o segundo. Então ele troca, ele inverte esse elemento, essa matriz assim de pontos, né? Eu tenho várias colunas dela, como se eu tivesse várias colunas e tivesse essas linhas com esses elementos separados, e ele inverte. E esse aqui é um jeito de fazer isso direto no Grasshopper, tá? Se eu boto aqui para o Flip Matrix, se eu troco. Então a gente tem, assim como a gente tem na curva duas maneiras de inverter, a gente tem no Grasshopper duas maneiras de inverter também essa lógica. Um com esse elemento aqui, flip, ele chama Flip Matrix, ele está aqui em sets, tree, árvore de dados, ele está ali, o Flip Matrix, e ele tem esse outro que está aqui. Tá. Ok? Bom, agora é a parte mais divertida da modelagem paramétrica, que é... O que é isso? E aí, você vai embora?